Olá, alunos da Escola Municipal João Salto, dos oitavos anos. Sou Keila, professora de Ciências, e hoje nós vamos trabalhar a apostila de Ciências, livro 1, capítulo 2, Conservação dos Alimentos, da página 17 a 25. Vamos pegar então a apostila e vamos lá ao conteúdo. Nesse slide eu trago para vocês uma reflexão realmente sobre a conservação dos alimentos. Nós já paramos para pensar, né, nessa conservação dos alimentos? Ela sempre foi uma necessidade, né, de sobrevivência para o grupamento, para as pessoas, para o ser humano. Então, técnicas de conservação de alimentos, elas foram criadas, né, elas foram pensadas ao longo dessa história da civilização, tá? Então, na primeira parte da apostila, na página 17, ele coloca para a gente o seguinte, que é lamentável que boa parte dos alimentos disponibilizados no mundo acabem se contaminando pelo metabolismo, principalmente da respiração, fermentação e putrefação, causados, por exemplo, por bactérias e fungos. Então, nós temos aí o caso, né, eu coloquei para vocês aí no slide, que a fermentação é a decomposição que nós temos, né? De carboidratos, de produção ou não de gases, sem mau cheiro, né? Formando produtos mais ou menos aí deteriorados. E depois nós temos a putrefação, que nada mais é do que a decomposição de alimentos diante da ação de bactérias, né? Carnes e derivados são o principal alvo dessa reação, especialmente em ambientes que encontram contato com o ar, umidade, calor, lugares propícios, né, à proliferação das bactérias. Então ele coloca para a gente aí que vários alimentos, né, ele acabam, na verdade, sofrendo essa contaminação, tanto pela fermentação quanto pela putrefação. Mas que nós não temos de todo ruim, na verdade, é a questão da fermentação. Então, alguns tipos de fermentação são úteis, né, como eu coloquei para vocês aí em cima, que é um processo realizado por alguns organismos para obtenção de energia. E o processo de fermentação é utilizado na produção de alimentos, medicamentos, e a apostila na página 17 vem afirmar tudo isso, porque ele coloca para a gente o seguinte, que alguns tipos de fermentação são úteis para nós, como a fermentação láctea, promovida por bactérias que resultam das coalhadas, ou a fermentação de alguns fungos, utilizado na produção de bebidas alcoólicas, como as cervejas, vinhos, e também na panificação. Então, tem a parte da fermentação, que é a parte dessa decomposição, assim como a putrefação, mas tem a parte boa da fermentação, que é um processo realizado nessa obtenção de energia na produção de alimentos, né, de uma maneira geral aí que nós vimos, e de medicamentos, tá? E ele deixa uma pergunta para vocês no aquecendo aqui, vão pensando aí, ó. Você conhece algum produto alimentício vendido no mercado e obtido por meio da atividade fermentadora de bactérias do tipo lactobacillus? Lactobacillus, hein? Vão pensando aí no lactobacillus, vocês já vão lembrar o que vocês encontram lá no mercado. Faz a anotaçãozinha ao lado aí, tá bom? Na página 18, vocês vão ver aí eu pensando nisso, e eu coloquei para vocês o seguinte: os seres humanos primitivos, quando abandonavam as cavernas que lhes serviam de moradia para procurar comida, acabavam criando vários processos de conservação dos alimentos, não consumidos imediatamente. Lembrem que eu falei lá no slide que sempre foi uma necessidade, uma procura, né, desses grupamentos, né, dos seres humanos, para que eles, na verdade, criassem processos, né, de conservação de alimentos. Em certos pontos da Terra, o inverno rigoroso deve ter impedido a procura de alimentos, e as pessoas obtinham o sustento do alimento armazenando. Porém, há milhares e milhares de anos, como manter um estoque de alimentos sem que estragasse? Então, vamos pensando aí, né? Olha o que ele coloca do clima para a gente agora. O próprio clima do inverno, como a neve das montanhas e dos altos picos gelados, ajudou ainda mais a conservação dos alimentos. Naquelas moradias primitivas, além de, em outras latitudes, os humanos utilizarem outros procedimentos para a conservação dos alimentos, como a secagem, adição de sal, evaporação, salmoura, que é água salgada, defumação e etc.
Você conhece outros processos similares ou algumas técnicas modernas de conservação de alimentos? Sem a gente estar falando aí sobre as conservações de alimentos, né? Vocês não precisam pesquisar porque nós vamos falar sobre elas, mas assim, para essa linha que vocês estão vendo aí, vocês conhecem alguma conservação de alimentos? Então, se vocês conhecem, vocês coloquem aí o registro de vocês nesse momento, tá bom? Agora eu vou apresentar para vocês alguns métodos, né, de conservação dos alimentos. Então vamos lá. O congelamento, refrigeração, esterilização, apetização, que nós vamos ver, liofilização, tindalização, defumação, pasteurização, secagem natural e aditivos alimentares. Então todos esses nós vamos ver aí ao longo da apostila agora que nós vamos estudar. E em suma, né, resumidamente, o que eu deixo para vocês para a gente iniciar? Que os métodos de conservação, em boa parte, buscam preservar o alimento da deteriorização causada por micro-organismos, como nós vimos no começo dos slides, né? Que nós vimos a questão da fermentação, da putrefação, que causa aí, né? Vai estragar a questão dos alimentos, né? Como nós temos a parte da fermentação boa, mas nós temos aí a fermentação e a putrefação que vai ser causada por bactérias e fungos, os micro-organismos. Então, eu deixo para vocês que a conservação, né, em boa parte, é a busca de preservar esse alimento para que ele dure mais. Na página 18, vocês vão ver as técnicas de conservação, que a primeira aí é a redução de temperatura. Então ele coloca para a gente o seguinte, que conservar os alimentos em geladeira ou freezer significa mantê-los em temperatura tão baixas que as bactérias e fungos não conseguem ativar seu metabolismo, isto é, suas células não funcionam. Então, lógico que vai retardar muito a estragar a questão desses alimentos. Alimentos naturais que estragam, né, rapidamente, como pescado, carnes ou comidas processadas, têm aumentado a sua validade. Frutos, por exemplo, quando colocados sobre a refrigeração, têm reduzido o metabolismo celular e a maturação, ampliando a sua vida útil, né? Então, retarda, né, esse processo de você estragar a questão do alimento. Quais são os tipos de conservação a frio? A refrigeração e o congelamento. A resfriação é o resfriamento dos alimentos, né? A temperatura aí temporariamente a temperatura que a gente tem aproximadamente 0 graus Celsius, e o congelamento é o resfriamento dos alimentos até aproximadamente menos 30 graus Celsius. Então, na página 19, nós vamos ver a questão do aumento do calor. Então, a elevação alta de uma temperatura, vamos supor a 145 graus Celsius, né? Na condição aí inviável para a vida dos micro-organismos, principalmente pelo choque térmico, né, ao qual são submetidos, e depois logo ao resfriamento, né, após esse calor excessivo. A eliminação do ar, né, entende pela questão da falta desse oxigênio, que os micro-organismos aeróbicos consigam sobreviver e, portanto, não conseguem deteriorar os alimentos. Então, se eu elimino a questão desse oxigênio, aqueles micro-organismos que precisam do oxigênio para estragar o alimento, eles não vão estragar, tá? Então, tem um confeiteiro francês, o Nicolas, né, que criou um processo de conservação que foi chamado de apetização. Ele colocava a carne e vegetais em potes de vidro, selava-os e depois aquecia-os. Era assim que fornecia alimentos para os soldados de Napoleão, que ficavam muito tempo nas frentes de batalha. Mais tarde, os ingleses patentearam as latas de alimentos. Os enlatados são conservados por meio de apertização. Então, as latas, né, os condimentos aí em latas, vidros, né, que nós temos, eles são aí conservados pelo meio da apertização. E veio exatamente por esse confeiteiro aí que começou a fazer essa conserva. A conservação pelo calor pode ser feita por 3 pontos que nós vamos ver aí.
O primeiro ponto é a esterilização, alimentos cozidos a uma temperatura além de 120 graus Celsius, né, em recipientes fechados e a vácuo sem ar. Pasteurização, os alimentos são aquecidos a uma temperatura de 65 graus a 80, não havendo necessidade de acrescentar conservantes. Nós vemos aí muita questão do leite, né, a cerveja, sucos, né, que passam por esse processo de pasteurização. E a tindalização, que são os alimentos aquecidos a uma temperatura de 60 a 90 graus Celsius e depois resfriados bruscamente. Aí nós temos também o exemplo da tindalização do milho, por exemplo, que também é conservado. Na página 19, nós temos aí os métodos indiretos de conservação. Ele fala sobre a eliminação do ar, que é feito em embalagens aí especiais e os alimentos são fechados hermeticamente a vácuo, quer dizer, totalmente fechado, né, impedindo a passagem do ar, eles são selados. A eliminação da água ou desidratação também proporciona uma vida útil mais longa para os alimentos. O leite, como alimento natural, ele é perecível, quer dizer, estraga facilmente em pouco tempo, enquanto o leite em pó, produzido a partir do leite desidratado, pode ser conservado por meses. Então, aí nós temos mais um exemplo, na verdade, que eliminando a questão da água, né, ou a questão da desidratação, nós temos o exemplo do leite, onde o leite normal aí, né, natural, ele é perecível e o leite em pó nós conservamos aí meses. Aí nós temos também a questão do leite em pó, que ele é obtido pelo processo de liofilização. Então, o que é esse processo de liofilização? Que é uma outra técnica de conservação dos alimentos, né? Então, diferente das técnicas convencionais de secagem, a liofilização é um processo de desidratação sem aquecimento, ou seja, o produto natural é congelado a uma temperatura ideal e posteriormente a água é eliminada por sublimação, quer dizer, a passagem direta do estado sólido, né, porque ele vai ser aí congelado, então sólido, para o gasoso, por meio de um controle rigoroso aí de alto vácuo, né, sem a presença do ar. Outro exemplo que nós temos aí são a salmoura, né, a questão do bacalhau, que perdem água quando mergulhados em sal, nós temos a carne seca, também que ele coloca na apostila, que é em solução de água e sal, né? De desidratar os alimentos. E existem também a secagem natural, outra técnica, quando eles são expostos aí ao sol, para acelerar a perda de água por evaporação, como frutos, como bananas, cacau, entre outros aí, né? Café, carne de sol ou charque, né? E por último, nós temos a defumação, que é a exposição dos alimentos à fumaça, proveniente da queima de madeira, por exemplo, e outro processo de conservação de alimento que a gente tem como exemplo. Então, as carnes bovinas, linguiça, né? A gente pode expor esses alimentos aí à fumaça proveniente aí da queima da madeira. Agora, na página 20, nós vamos ver os métodos diretos de conservação. Então, quando os métodos indiretos não são capazes de eliminar os micro-organismos, nós lançamos mão de outros métodos de esterilização, mas que podem ser mais perigosos. Vejam por quê. O emprego do calor excessivo, uma vez que as altas temperaturas destroem as bactérias e fungos, e o uso de substâncias bactericidas, né? Os aditivos alimentares. Então, a gente vê na questão dos enlatados aí, né? Que não permitem a multiplicação de micro-organismos, mas, todavia, tais aditivos, quando em quantidade aí excessiva, podem causar mal à saúde. Então, olha o exemplo que ele dá para a gente aí, o nitrito de sódio, fixador de coloração de carnes e salsichas, podem ser um agente cancerígeno, pode causar câncer. Então são perigosos, né? Também aí quando usados aí de uma maneira excessiva, em grande escala, muito demais, né, daquilo que deveria ser usado.
Os aditivos alimentares usados na indústria, eu vou colocar alguns exemplos aí que vocês estão vendo na apostila. Se nós pegarmos as embalagens, nós também vamos achar, façam isso em casa. Os conservantes, qual é a função deles? Bloqueiam ou retardam a instalação de micro-organismos. Estabilizantes, que mais a gente encontra, permitem em alguns alimentos que mantenham suas características físicas. Corantes, esse é o que mais a gente vê. Sem valor nutritivo nenhum, confere cores aos alimentos. Vejam só aí, ó, que eu coloquei uns corantes para vocês aí, né? Alguns aditivos aí, são aquelas guloseimas, as coisas gostosas, né? Que a gente vê, mas que não fazem muito bem, né, para gente. Aromatizantes dão um odor característico ao alimento. Então, são esses que nós temos que tomar cuidado com a questão desses aditivos aí usados na indústria de alimentos. E para finalizarmos, nós vamos ver aí as doenças, né, da origem alimentar, que nós temos a intoxicação e a infecção alimentar. Então, para a gente ver a diferença entre as duas, na página 20 e 21, a intoxicação eu coloquei bem resumidamente para vocês aí, que é a ingestão de alimento contendo a toxina produzida pelo micro-organismo, né? Exemplo que vocês têm aí na apostila também é a questão do botulismo, tá? Então, quer dizer que é produzido pelas toxinas dos micro-organismos, não por eles, na verdade, né? A pessoa, na verdade, vai ser contaminada. E as infecções alimentares é a ingestão de alimentos contendo grande número dos micro-organismos que vão invadir o organismo hospedeiro, né, da pessoa, aí desenvolver-se causando danos aos tecidos. Exemplo que vocês têm aí também na apostila, se eu não me engano, vamos ver na página 20, é a bactéria da salmonelose, né, que é a mesma que eu coloquei aí para vocês nesse slide. Então, a salmonela, por exemplo, é uma bactéria que pode ser encontrada em ovos e seus produtos aí na maionese, em carne de frango mal cozida, no caso da ingestão de algumas poucas bactérias, né? Os sintomas são a diarreia, desidratação, febre, cólica, vômitos, né? Tudo isso daí. Então, que fique claro para a gente que a intoxicação alimentar ocorre aí quando ingerimos substâncias tóxicas produzidas por bactérias ou fungos, né, os micro-organismos aí, que podem estar nos alimentos antes mesmo de ser ingerido. Então, ele já está contaminado e ele produz aí as toxinas, né, algo que causa prejuízo. E as infecções ocorrem quando o alimento ingerido tem bactéria que no interior do nosso organismo produzem toxinas poderosas e resistentes aí a altas temperaturas e daí nós temos a invasão desses micro-organismos e eles desenvolvem essa doença. Para finalizar, nós vamos fazer as atividades da página 21, número 1, A, B e C, número 2 e 3, da página 22, o número 4, 6 e 7, da página 23, o 8, A, B e C e 9 e 10. E das páginas 24 e 25, o 11, 12, 14 e 15. Bons estudos, uma ótima semana. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição nos grupos do WhatsApp. Um abração a todos, se cuidem e fiquem bem.